Oi, bom dia. Vamos para mais uma aula. Nossa aula hoje é de Geografia e Ciências e nós vamos ver sobre as mineradoras do Brasil. Deixa eu só pegar uma caneta, um apontador para a gente começar a nossa leitura. Mineração é o ato de extrair da natureza substâncias minerais como ferro, manganês, bauxita, cobre, entre outros. Aqui nós vimos alguns, olha, vocês podem estar observando a ilustração, a foto e o nome de alguns outros metais. Vamos para o texto. A partir da extração dos minérios, são vendidos para as indústrias que os aproveitam para produzir outros produtos que vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, na sala de aula existem alguns objetos feitos de ferro. Então, até chegar na sala de aula, este objeto passou por várias etapas e a primeira delas foi a extração da natureza, que chamamos de mineração. Então, ao ato de extrair da natureza os minérios é chamado de mineração. O que é a mineração? É o ato de extrair da natureza, extrair substâncias minerais da natureza. Hoje no Brasil, o ferro é muito utilizado para a construção de inúmeros objetos. Seria possível, olha só a pergunta, seria possível um grupo de 100 pessoas com uma pá escavar o solo e retirar todo o ferro necessário para as indústrias? Seria necessário? Seria possível isso? 100 pessoas cavando com uma pá, sem máquina, sem nada, só com uma pá. Seria possível suprir as demandas das indústrias? Não, né, gente? Então, por isso existem as mineradoras que se responsabilizam por todo esse trabalho. Então, por quê? Porque é um processo bem difícil, né? Bem pesado para fazer essa extração. Então, precisa de grandes máquinas, então de grandes empresas com grande poder aquisitivo. A mineração representa uma das atividades econômicas industriais que contribui de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. Quando fala socioeconômico, é tanto o social quanto o financeiro, o dinheiro, né? Então, as pessoas desenvolvem socialmente e também financeiramente. A exploração dos recursos minerais no Brasil está ligada à sua própria história, desde o período de ocupação em busca pelo ouro no interior do país. Então, desde a colonização, de quando os portugueses vieram para cá, começou a colonizar o Brasil, que começou a exploração do ouro. O Brasil ainda era colônia de Portugal nessa época. Então, essa extração é uma atividade muito antiga, né? Porque está ligada à própria história do Brasil. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo. Então, quer dizer que o Brasil ele está em destaque no mundo como o maior potencial mineral, com maior número de substâncias e quantidade, né? Produzindo aproximadamente 70 substâncias, sendo 21 dos grupos metálicos e 45 não metálicos e 4 energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada. Então, o que é diversificada? Diferenciada. Tem são vários tipos de minerais, várias formas de extração, então de diferentes formas. Também, de acordo com o departamento, estão localizadas no Brasil cerca de 3.354 minas, sendo 159 de grande porte. Então, existem várias, mas de grande porte, 159 de grande porte, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, há no país mais de 8.000 empresas mineradoras distribuídas entre as regiões. Então, há essas empresas, né, são várias empresas mineradoras, veja a seguir onde há a maior concentração dessas empresas. Então, companhias mineradoras no Brasil. Nós podemos estar observando aqui, ó, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Sul, né, nessa ordem, Sudeste e Sul. Esses aqui são fontes do DPEM, né, do DN, DNPM, departamento, né, então, desse departamento de mineração. Esses gráficos são retirados dessa fonte. Então, de acordo com o texto, o que é mineração? Então, nós podemos retomar o texto, que você vai ver aqui logo no início, no nosso primeiro slide aqui, ó, logo no início vai estar o que é mineração. É o ato, né, de extrair da natureza substâncias minerais. Pronto, vamos lá. 2. Observe o gráfico e responda em qual região brasileira se concentra o maior número de companhias mineradoras do Brasil. É só você olhar o mapa, tá bem claro, basta visualizar o mapa, que você já vai, o gráfico, basta você observar no gráfico aqui, ó.
Vamos observar o gráfico já aponta. Veja os principais impactos ambientais no Brasil provocados pela mineração de acordo com cada minério, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Minério e aqui impacto. O minério ferro. As regiões de extração de ferro possuem barragens, áreas de contenção de resíduos minerais antigas, podendo ser rompidas e gerar a perda de vidas e a degradação do ambiente, principalmente dos córregos, ribeirões e rios. Nós assistimos na televisão, né, nos veículos de imprensa aqui no estado de Minas Gerais algumas tragédias, né, justamente de rompimento de algumas barragens. Ouro. Uso inadequado de mercúrio na fase de concentração do ouro, rejeitos ricos em arsênio, emissão de mercúrio e na queima de amálgama. Isso aqui, o que é essa amálgama? A amálgama é a mistura, né? Então é a mistura de metal, né, com mercúrio, que acaba tendo, gera essa substância chamada amálgama. Então nós podemos observar também carvão mineral, contaminação dos recursos hídricos, tanto das águas superficiais quanto das águas subterrâneas. Então esse aqui ela não é só as águas que estão nos córregos, nos rios, ela também contamina as águas subterrâneas que estão abaixo da terra, né? Zinco, barragem de contenção de rejeitos em péssimo estado de conservação. Então tudo isso são os impactos ambientais gerados decorrente dessa mineração, né? Dessa atividade da mineração. O Brasil vivenciou nos últimos anos 2 grandes crimes ambientais no estado de Minas Gerais. A empresa Vale teve 2 de suas diversas barragens de rejeitos rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perda da biodiversidade na área afetada. 2 cidades mineiras, Mariana e Brumadinho, vivem atualmente uma situação drástica devido ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de pessoas e animais. Então, esse aqui, olha, observamos, lá está o impacto, aqui, logo aqui no slide anterior, está mostrando, falando sobre essa questão dessas barragens, né, citando os impactos, e aqui já está, só um minutinho, e no nosso próximo slide, já está mostrando, né, já foi o resultado de tudo isso, né, o que poderia acontecer, e na verdade já aconteceu. O nosso texto que nós vimos, e a gente assistiu muito na televisão, nos jornais, o tempo todo, né, essa questão dessas barragens. Quando fala, houve muitas mortes de pessoas, várias pessoas perderam a vida, e a biodiversidade, quer dizer, que foram extintas, né, poluiu tudo, então algumas plantas, animais foram destruídos, né, os rios foram poluídos, e tudo isso causa um grande impacto ambiental. Letra A. Quais são as 2 cidades mineiras que viveram essa tragédia ambiental? Então é só retomar o texto, né, gente? Em qual impacto ambiental, de acordo com a tabela acima, essas tragédias se encaixam? Olha só, aqui vocês podem observar em qual dessas, né, em qual dessas aqui se encaixam, né? A tragédia se deu por quê? Então, pelo qual motivo foi em qual impacto ambiental, de acordo com a tabela acima, essas tragédias se encaixam. Então, vocês vão falar sobre o quê? Qual foi o tipo de impacto ambiental? O que causou, né? Qual foi esse impacto ambiental? Foi causado por quê? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês leiam o texto, façam com carinho e até a próxima aula. Um beijo, até lá!